Oi gente, eu sou a Naka, eu faço parte do canal Horror das Minas. E se você gosta de casos criminais, teorias da conspiração, mistérios, entre outros, assiste esse vídeo até o final e depois vai lá conhecer a gente, aproveita e já se inscreve e ajuda o nosso crescimento aqui no YouTube também. Então muito obrigada pelo espaço, valeu, eu espero vocês lá. Tchau. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Lee e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Crimes Verdadeiros. William Lee Neal nasceu em 7 de outubro de 1955 em Fort Belvoir, na Virgínia, Estados Unidos. O seu pai era um suboficial da Força Aérea e era um homem disciplinador. Então, o William conta que com o pai dele era assim, sim, não, não. Não tinha meia conversa, ele tinha que andar na linha, obedecer. O pai dele dizia que se ele ousasse levantar a voz para ele ou para a mãe dele, o buraco era mais embaixo. Então, ele cresceu ali debaixo de muitas regras. O pai do William se aposentou quando ele tinha 9 anos de idade, mais ou menos, e o William conta que herdou do pai a paixão pelo country. Era uma coisa que ele gostava muito, tanto o estilo country quanto as músicas. A mãe do William era uma mulher muito bonita, segundo ele, também uma mulher muito calma, uma mulher devota ao catolicismo, então ela era devota à família, ela tinha todos esses valores e princípios e tentava passar isso para os filhos, né, dentro de casa, para a família. E ele conta que os pais dele nunca brigaram na frente dele. Ele pelo menos não se recorda de nenhuma briga dos dois, então ele cresceu num ambiente familiar muito legal, assim, era uma disciplina meio severa do pai dele, mas ele cresceu num lar ali, digamos que sem muitos problemas. Ele tinha ainda 4 irmãos, sendo 3 meninas e mais um menino. E ele conta que quando criança, quando adolescente ali, as irmãs geralmente faziam várias coisas que faziam com que ele levasse a culpa das artes que elas faziam e também com que ele apanhasse sozinho enquanto elas ficavam rindo dele, enquanto ele levava a culpa sobre tudo o que acontecia. Os pais do William eram pessoas honestas, então eles tentaram passar valores para os filhos, né, de que roubar era errado, matar era errado, machucar era errado, e eles diziam que, por pior que fosse, os filhos sempre deveriam dizer a verdade, porque isso era o certo a fazer. Então não tinha nada na infância do William que mostrasse ou desse algum tipo de evidência de que ele pudesse se tornar alguma pessoa ruim no futuro. Ainda quando criança, o William dizia que gostaria de ser um agente do FBI, porque ele queria ajudar as pessoas contra pessoas ruins, pessoas más. Mas aproximadamente aos 13 anos de idade, isso mudou dentro dele. Como ele mesmo diz nas matérias, alguma luz dentro dele se apagou. Então ele diz que aproximadamente aí aos 13 anos de idade, o pai dele começou a beber. E quando o pai dele bebia, ele já não tinha mais aquela paciência que ele tinha antes de dialogar com os filhos, de conversar. Então ele simplesmente pegava o cinto e batia logo de uma vez. Só que o William disse que isso ainda não era o que deixava ele mais chateado, mais triste com o pai. Ele disse que muitas vezes quando o pai bebia, levava ele para um bar e lá ele começava a beber mais ainda e começava a tirar sarro do próprio filho, ridicularizar ele na frente de todo mundo. Isso era algo que deixava ele muito triste. Ainda na adolescência, o William acabou se envolvendo com uma mulher bem mais velha e também casada. Não fica claro nas matérias quantos anos ele tinha e quantos anos a mulher tinha, mas dá a entender que ali entre 15 e 16 anos, né, que ele tinha de idade. E ele conta que ele não se sentia muito confortável com essa relação, embora ele admita que era bom na hora, mas depois ele disse que se sentia sujo e por mais que ele tentasse se lavar, ele não conseguia. Então isso dá a entender que foi algum tipo de abuso, porque a mulher era bem mais velha do que ele. Ela também dizia que ele não podia contar para a família dele, porque senão a família dele iria renegar ele. Então o que dá a entender que realmente foi algum tipo de abuso. Esse relacionamento deles durou durante algum tempo, não muito, alguns meses, e depois a mulher simplesmente descartou ele como se ele não fosse nada. Isso fez com que o William pegasse uma certa raiva de mulheres no geral
ele começou a juntar aqueles pensamentos que ele tinha em relação às irmãs, que sempre faziam tudo e colocavam a culpa nele, junto com essa situação que aconteceu, e algo dentro dele começou a se formar, algo de ruim começou a se formar dentro dele. É relatado em matérias que logo após esse término do relacionamento com essa mulher, ele acabou molestando uma menina bem mais nova do que ele. Então, se ele era adolescente, estava saindo da adolescência, era uma menina ainda mais jovem que ele. Ao se tornar adulto, o William ele se tornou um homem extremamente mulherengo. Ele saía com várias mulheres e ele se gabava por isso, de que tinha tido várias mulheres. E ele ficou conhecido já na vida adulta pelo apelido de Corey ou também de Bill. Então tinha esses dois apelidos que as pessoas chamavam ele. Como eu disse, ele tinha se tornado um homem extremamente mulherengo. Ele também era muito manipulador, ele conseguia dizer o que a mulher queria ouvir, então assim, ele conseguia manipular as mulheres. Ele também era um tanto quanto obsessivo e paranoico com as mulheres às quais ele se relacionava. O William se casou por 4 vezes. As 4 esposas dele relatam ter sofrido vários abusos sádicos da parte do William. Eu vou dar de exemplo para vocês 2 delas, tá? A segunda esposa do William se chamava Karen e eles se conheceram por volta do ano de 85. E ele conheceu ela numa loja de artigos para camping. Ela gostava muito de fazer trilhas, de acampar, de caçar. E ele também gostava, então ele foi até lá para comprar alguns artigos desse tipo. E ela trabalhava lá, então eles começaram a conversar, começaram a trocar uma ideia aqui, uma ideia ali. A Karen disse que ele era extremamente gentil, ele conseguia se comportar da maneira que ele quisesse com as pessoas e isso chamava muita atenção. Ou seja, se ele estivesse numa reunião com uma pessoa que era muito rica, muito fina, ele conseguia se comportar igualmente àquela pessoa. Mas se ele estava numa roda de adolescentes, por exemplo, ele também conseguia interagir com a linguagem dos adolescentes. Então, conseguia se dar bem com todo mundo, em todas as situações. E isso chamou muito a atenção dela. Então, eles começaram a sair e eles começaram um namoro. Embora ela conta que era um namoro um tanto quanto estranho, porque ele ficava com ela e, de repente, ele sumia por semanas e daí ele voltava. Mas ela disse que era completamente apaixonada por ele, então ela o aceitava de novo. Ela disse que durante o namoro aconteceram algumas situações um pouco estranhas, do tipo assim, o William ele gostava de fazer alguns jogos sexuais um tanto quanto estranhos. Só que se algo fugia do que ele queria, vamos dizer assim, se ela falasse algo que ele não queria ouvir, ele simplesmente se tornava extremamente agressivo com ela. E um dos exemplos disso foi quando ele levou ela para uma cabana e ele perguntou, assim, durante o momento deles lá, se ela já havia ficado com algum homem casado. E ela disse que sim, que já havia antes de ficar com ele. E ele simplesmente jogou ela no chão, foi pra cima dela e começou a enforcar ela, xingando ela de vários nomes, dizendo que ela era igual a todas as outras, enfim. Era desse tipo pra pior. Eles chegaram a se casar, como eu disse, ela foi a segunda esposa dele e eles ficaram durante 3 anos juntos, mas ela começou a perceber que aquilo não era normal, aquele tipo de comportamento dele não era normal. Ela já não conhecia mais o William que ela havia conhecido lá atrás, na loja, aquele cara gentil, aquele cara amável. Ela já não reconhecia mais ele, então ela resolveu terminar o relacionamento. Não foi algo fácil, ele tentou reatar várias vezes, mas ela conseguiu terminar. A quarta esposa do William foi uma garota de 18 anos, uma garota que era stripper. Então ele frequentava um bar de strippers e ele acabou gostando dessa garota e ele propôs pra ela para que eles ficassem juntos, que ela fosse exclusiva dele, né? E assim ele sustentaria ela. Essa menina, apesar de trabalhar com aquilo, não era algo que ela queria pra vida dela pra sempre. Ela queria casar, ter filhos, um dia formar uma família. Então ela viu ali uma saída pra ela, de sair daquela vida ali que ela tava levando. Então ela aceitou. Só que o William simplesmente prendia ela em casa, ele não deixava ela sair, não deixava ela ver as pessoas, afastou ela da família. Então, assim, ele era extremamente controlador, abusivo, e ele continuava com aqueles jogos sádicos dele, abusivos, com ela também.
Então, ela acabou engravidando e em 1993 a filha do casal nasceu e é dito em matérias que essa quarta esposa dele, que se chama Jennifer, ela foi ter a neném, né, a filha deles. Ela ligou pra ele dizendo que tava indo pro hospital, só que ele tava no bar e ele disse que não ia pra lá porque esse processo demorava muito de ter um filho. Então ele não foi, simplesmente ela teve a neném sozinha lá no hospital. No dia seguinte ele foi lá, buscou ela, levou pra casa e depois saiu de novo. Então assim, realmente, completamente, ele não tava nem aí, sabe? Nem pra ela, nem pra filha, nem pra ninguém. Acabou que essa quarta esposa dele também não aguentou esse comportamento dele e eles acabaram se divorciando. Eles se divorciaram em 1996 e ainda nesse mesmo ano ele conheceu uma mulher chamada Rebecca Halberton. O relacionamento com a Rebecca foi muito rápido, eles se conheceram, eles ficaram por 2 ou 3 semanas e ele já foi morar na casa dela e eles ficaram por 2 anos juntos. Só que durante esse tempo que eles ficaram juntos, a Rebecca emprestou para o William cerca de $70 mil. Ao mesmo tempo que ele estava com a Rebecca morando na casa dela, ele ainda tinha uma outra namorada chamada Candice Waters. Ele conheceu a Candice num hotel onde ela era bartender em 1997. Eles começaram esse namoro secreto, né? E ele também conseguiu tirar uma quantia da Candice emprestada, cerca de $7 mil. Em junho de 1998, a casa caiu pro William porque a Rebecca já não queria mais manter um relacionamento com ele. Assim como todas as outras esposas, ela já não estava mais curtindo ficar com ele, não estava dando mais certo. E ela estava cobrando todo aquele dinheiro que ela tinha emprestado para ele, afinal de contas era uma quantia grande, significativa. E ao mesmo tempo, a Candice, a namorada secreta do William, ela também estava cobrando o dinheiro que ela tinha emprestado para ele. E ela disse que se ele não devolvesse essa quantia para ela ia contar para Rebecca, né, aquela namorada que ele morava junto, que eles tinham um caso, que eles tinham um namoro secreto. Então o William se viu contra a parede, né? Ele se viu confrontado ali pelas duas namoradas, digamos assim. E ao invés de resolver aquilo e conversar com elas, no dia 30 de junho de 1998, ele foi até uma loja de artigos de coisas de construção e tudo mais, e ele fez algumas compras. Ele comprou fio de nylon, ele também comprou fita adesiva, ele comprou martelo. Então ele chegou em casa e ele disse pra Rebecca que ele tinha uma surpresa pra ela. E ele, ali naquele joguinho sádico dele de sempre, jogo sexual, ele deu a entender que ele estava com o dinheiro que ela estava cobrando, os $70 mil. E ela acabou deixando se levar por aquele joguinho dela. Ela também estava feliz porque ela ia finalmente receber o dinheiro que ela queria, que ela estava precisando, que ela tinha emprestado pra ele. Então ela se sentou numa cadeira que ele falou pra ela se sentar. E ele disse que era uma surpresa, que ele ia cobrir a cabeça dela com um cobertor. E ele colocou em cima das pernas dela uma espécie de maleta. E ele falou pra ela colocar as mãos sobre a maleta. Ela, obviamente, com a cabeça com o cobertor, achou que realmente o dinheiro dela estava ali. Só que nesse momento o William se afastou e ele pegou a marreta que ele havia comprado e ele desferiu um golpe muito, muito forte sobre a cabeça dela. E as matérias dizem que um pedaço do crânio dela simplesmente saiu voando pela sala. Isso tá escrito nas matérias, gente, assim, de uma forma bem cruel mesmo. Ele então envolveu a cabeça dela num plástico transparente para selar ali a parte que tava com o sangramento. Depois ele envolveu o corpo dela num plástico preto, como se fosse uma múmia, as matérias descrevem dessa forma, e deixou ela contra a parede, assim, ali na sala, na casa. 3 dias depois, o William, ele foi até a casa da Candice, daquela segunda namorada dele. Ele inventou toda uma história pra ela, dizendo que eles iriam viajar, enfim, tudo aquilo, e também dizendo que tinha uma surpresa pra ela antes disso tudo acontecer. Então ele levou ela até a casa, onde o corpo da Rebecca já estava lá há 3 dias. E ela estava vestida, a Candice estava vestida com um vestido branco de verão. Então ela sentou na mesma cadeira que a Rebecca havia sentado. E aparentemente ela não percebeu que havia um corpo ali a poucos metros dela.
Então ele disse que ia cobrir a cabeça dela, tentando fazer aquele mesmo joguinho que ele fez com a Rebeca, mas ela não aceitou. Ela disse que não queria que bagunçasse o cabelo dela. Então ele disse que tudo bem, ele se afastou, pegou a marreta e ele fez a mesma coisa com a Candace. Mas ele ainda não havia terminado. Tem matérias que, mesmo depois disso, ele ainda urinou sobre o corpo da Candace, e isso, para os policiais, mostra o quanto ele estava com raiva dela e o quanto ele foi desrespeitoso e desumano com ela. Ele também envolveu a cabeça da Candace com um plástico e ele só empurrou ela para um canto e acabou cobrindo ela com um cobertor. 3 dias depois de ter matado a Candace e 6 dias depois de ter matado a Rebecca, William levou uma terceira vítima para casa, e essa vítima da vez se chamava Suzanne Scott. Era uma conhecida do William. Na verdade, eles já tinham tido alguns relacionamentos, né, algumas ficadas, digamos assim, mas eles não estavam, assim, num relacionamento naquele momento. Mas ele acabou convencendo ela, levou ela até a casa. Só que chegando lá, ele fez diferente com ela. Então, ele disse que tinha uma surpresa para ela, enfim, toda aquela história. Ele amarrou ela no colchão. Ele também vendou os olhos dela e tapou a boca dela com fita adesiva. Só que a Suzanne começou a se sentir desconfortável com aquilo, então ela começou a se debater e, enfim, tentar falar para que ele parasse com aquilo, que desamarrasse ela. E foi aí que ele tirou a venda dos olhos dela, também tirou a fita da boca dela. E ele rasgou as roupas que ela estava usando com uma faca. Depois disso, ele perguntou para ela se ela já tinha visto um crânio humano. E ela respondeu que ela não tinha visto um crânio humano na vida dela. Então, ele tirou de dentro de uma sacolinha um pedaço de osso. A própria Suzanne relata que era um pedaço de osso. E ele colocou em cima da barriga dela e ela disse que podia ver cabelos ainda nesse pedaço de crânio. Ela disse que foi o momento mais aterrorizante da vida dela, mas ela tentou se manter calma porque ela estava com medo e não sabia o que ele podia fazer com ela. Então ele disse que não tinha mais tempo para aquilo, que ele precisava ir buscar mais uma pessoa. Ele disse ainda pra ela que ia colocar a venda de novo, ia colocar a fita na boca dela de novo, e que se ela tentasse gritar, fazer qualquer coisa, tinham mais pessoas na casa e que essas outras pessoas não seriam tão legais com ela quanto ele foi. Então ele saiu da casa e ela ficou ali morrendo de medo. Ela não tentou fazer nada, pedir ajuda, porque ela realmente acreditava que tinham mais pessoas ali dentro. Ele deixou o rádio ligado numa estação de músicas country e ela disse que conseguiu escutar 2 músicas bem longas e mais 2 comerciais até que ele voltasse para casa. A Suzanne, ela conseguiu tirar a venda dos olhos dela, né, mexendo a cabeça, e ela conseguiu com que a venda saísse. E ela viu que era mais uma mulher que o William havia levado para casa, e essa mulher ela conhecia. Essa era uma suposta outra namorada do William, uma quarta namorada dele, chamada Angela. Ele levou essa mulher, a Angela, também amarrada, com fitas na boca. Então ele começou a tirar todas essas fitas, né, a venda dela. E foi aí que ele disse para ela olhar em volta, e ela viu a Suzanne amarrada no colchão, ela viu a Candace coberta por um cobertor e também viu o corpo da Rebecca, né, enrolado em sacos pretos, e ele disse para ela: bem-vinda ao meu necrotério. Então ele começou a gritar para Suzanne olhar o que ele ia fazer, e ele começou a fazer a mesma coisa que ele havia feito com a Rebecca e também com a Candace, ele fez com a Angela, enquanto a Suzanne assistia tudo. Depois que ele acabou com a vida da Angela, ele obrigou a Suzanne a fazer várias coisas com ele. Então ele abusou dela, e isso tudo com uma arma na cabeça dela. Ela disse que não chegou a ver a arma, mas que ela sentia a arma na cabeça dela, e ela foi obrigada a fazer várias coisas. E ela disse que a Suzanne sobreviveu, ela é a única vítima sobrevivente de tudo isso, e ela disse que a única saída que ela viu pra conseguir sair daquilo viva era realmente obedecer ele e fazer tudo o que ele queria fazer. Ela disse que foi
os dias mais terríveis da vida dela, enquanto ela esteve ali sob o poder dele. Ela disse que foi obrigada a fazer tudo aquilo, ela foi abusada enquanto tinham 3 pessoas mortas ali dentro do mesmo cômodo. Então foi algo assim extremamente terrível. Só que não parou por aí. Ele, no dia seguinte, isso foi no domingo, no dia 5 de julho. No dia 6 de julho, numa segunda-feira, né, na manhã seguinte em que tudo isso aconteceu, ele levou ela pra fazer compras, simplesmente fazer compras. Ele comprou várias coisas. Dentro dessas coisas, ele comprou um gravador e também comprou alguns filmes para que eles assistissem e levou ela para o apartamento dela, onde ela morava com uma colega de quarto. E ele disse que ia esperar a colega de quarto chegar para que eles pudessem assistir o filme juntos. E ela ficou com muito medo que ele fizesse alguma coisa com ela e com a colega de quarto, mas ele disse que não ia fazer nada e que depois que eles terminassem de assistir o filme, ele ia contar tudo o que tinha acontecido. E isso realmente aconteceu. Eles assistiram o filme e depois ele ligou o gravador e ele começou a contar todo aquele circo de horrores que ele tinha feito, tudo aquilo que ele havia feito com as outras mulheres, tudo aquilo que ele fez com a Suzane. Ele confessou e ele gravou tudo. Mas ele estava somente criando coragem para uma coisa que ele queria fazer. Então William disse várias vezes para Suzane que ele ia tirar a própria vida. Mas enquanto ele não tomava coragem para fazer isso, ele ficava ameaçando a Suzane e a colega de quarto dela, a Beth, várias vezes. Ele falava que se elas tentassem chamar a polícia ou qualquer coisa, todo mundo ali ia se machucar. Então elas ficavam com medo e simplesmente obedeciam tudo que ele falava. Elas disseram que foram 3 dias, foi de segunda a quarta, foram os 3 dias mais tensos e horríveis da vida delas, porque elas tinham medo de chamar a polícia, então elas ficavam dentro do apartamento ali com medo até de dormir, porque elas não sabiam o que podia acontecer. Quando na quarta-feira o William finalmente foi embora. Mas antes de ir embora, ele deu algumas ordens para as duas. Então ele disse que assim que ele fosse embora, era para elas ligarem para a polícia e depois era para elas esperarem pela polícia lá fora, sentadas no gramado. Depois que ele foi embora e elas ligaram para a polícia, a Suzane falou que não ia lá para fora porque ela ficou com medo que fosse mais algum truque dele, né? Se elas fossem lá pra fora, ele poderia atirar nelas, enfim, podia ser mais algum joguinho dele, então elas não foram. A polícia chegou na casa, no apartamento, então elas contaram tudo pra polícia, tudo que havia acontecido todos esses dias, e a polícia foi atrás do William e conseguiu prender ele. Então o William foi preso e ele foi julgado e ele foi condenado em 1999 ao corredor da morte. Mas em 2003, a sentença do William foi comutada à prisão perpétua. Segundo matérias, ele ainda está vivo e ele segue cumprindo a sua pena numa prisão no Colorado, nos Estados Unidos. E esse foi o caso de hoje, gente. Pensem num caso gigante, tem muita coisa. Tem muitos detalhes e eu não podia trazer todos, porque senão o vídeo ia ficar assim com 4 horas. Mas tem muita coisa, se vocês pesquisarem aí sobre a vida dele, vocês vão achar muitos mais detalhes, assim, que realmente seria impossível de trazer tudo aqui pra vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim, porque me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho também pra você não perder os próximos vídeos. Tem vídeo toda quarta e toda sexta-feira. Me segue no Instagram também, eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Até lá, tchau!